continuando a revisão de AFO para o UFC, né, para o cargo de assistente de administração. Eu trouxe aqui algumas outras questões para continuar, né? Então, FUNCAB, no que se refere às políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, com base no texto constitucional, pode-se afirmar que, então, quando você vê numa questão assim, que estiver falando de aplicação das agências financeiras de fomento, você associa diretamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, certo? Que é ela que está associado às metas e prioridades, às políticas de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento. Então, vamos lá para as alternativas. Constam no PPA? Não. Influenciam na elaboração do orçamento, mas não constam nas leis orçamentárias. Errado, pois ele consta na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Está estabelecida no PPA? Não, está estabelecida na LDO. Não envolve o PPA ou a LDO. Errado, pois envolve, né? E são estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alternativa correta, a letra E. Então, são estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. É importante fazer essas associações, né? Próxima questão, 13, né, da FCC. Quando a lei estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, está instituindo o quê? Então, outra questão que você tem que associar rapidamente, pois é letra de lei, a maioria das questões. Por quê? Então, o PPA, né? O PPA, ele está associado a tudo isso, que ele vai estabelecer de forma regionalizada o que ele vai estabelecer? As diretrizes, os objetivos e metas da Administração Pública Federal. Então, a alternativa correta é a letra E, o Plano Plurianual. A Lei Orçamentária Anual, ela dispõe de quê? Dos orçamentos fiscais, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. A LDO são as metas e prioridades, certo? Orçamento da Seguridade Social, que é a letra C, ela está dentro do orçamento anual, que é a LOA, né? E orçamento das empresas estatais, que também é o orçamento dos investimentos que constam na LOA. 14. Uma questão da Comperv sobre princípios orçamentários. Então, vários são os princípios orçamentários que estabelecem regras para racionalidade, eficiência e transparência para a elaboração e execução do orçamento público. Abaixo, apresentamos algumas definições desses princípios. Então vamos lá. Então nessa questão aqui é de identificar o texto com os princípios. Então aqui, primeiro, prever com a finalidade de evitar múltiplos orçamentos paralelos. Então essa aqui está associado com o princípio da unidade. Prever a obrigatoriedade do registro das receitas e despesas na LOA, sem nenhuma dedução. Aqui o ponto para você identificar qual é o princípio é sem nenhuma dedução, que é o princípio do orçamento bruto. Próxima. Prever que cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Então, quando a gente está estudando o direito administrativo, a gente vê muito o princípio da legalidade. Então, esse princípio aqui também consta como um princípio orçamentário. Próxima. Prever que o poder público
deve divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade, publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal. Então, isso aqui é o princípio da transparência. Então, a alternativa correta é a letra D. Unidade, orçamento bruto, legalidade e transparência. Então, universalidade está associada ao quê? Que todas as receitas e todas as despesas devem constar no orçamento. E a última questão dessa revisão da Fundatec desse ano de 2022. A Lei 4.320 de 1964 estabelece que um dos nossos instrumentos de planejamento, em forma de lei, deve conter a discriminação da receita e da despesa pelos seus valores totais, vedado qualquer dedução. Aqui, ó, gente, de novo, a questão do princípio do orçamento bruto, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Esse instrumento é o que se denomina de LDO, LOA, Plano Anual de Investimentos, Plano Plurianual de Investimentos, Plano Plurianual do Governo. Então, os princípios, como está falando aqui na questão 15, está associado com a Lei de Orçamento Anual, a LOA, certo? Então, acaba por aqui a revisão de AFO para o concurso da Universidade Federal do Ceará. Valeu!